Meu querido irmão, abra sua Bíblia na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Roma, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos proceder com a leitura deste capítulo. E antes de fazê-lo, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe, conduzindo-nos na compreensão da sua palavra. Romanos, capítulo de número 4. Todos localizaram? Vamos orar então. Graças te rendemos, ó Deus, porque neste momento do culto podemos tomar mais uma vez a tua santa palavra em nossas mãos, ler uma porção da mesma e de modo especial suplicar a iluminação do teu Santo Espírito, a fim de que a pregação desta palavra, que deve ser fiel, atinja o nosso coração, a nossa mente, o nosso homem interior e nos transforme de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, pois, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos ilumine, que tendo os nossos olhos desvendados, possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Fala conosco, ó Deus, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, Romanos capítulo 4. Eu vou ler todo o capítulo, que será nosso objeto hoje de reflexão, tá bom? Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência.
e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Amém. Esse não é um texto fácil, é denso, tem muitas informações aqui, mas eu creio que uma das coisas que nós precisamos entender quando lemos esse texto é exatamente no que diz respeito à justificação pela fé. O que é isso? Se você já veio aqui algumas vezes na igreja, se você é membro, eu creio que você já ouviu essa palavra algumas vezes, né? Justificado, justiça, justificação, especialmente se você está acompanhando esses últimos sermões aqui no texto de Romanos. Mas eu quero trazer à sua memória um conceito que nós, da nossa igreja, portanto da nossa denominação presbiteriana, temos no nosso catecismo maior. A pergunta é de número 70. E a pergunta é a seguinte: o que é justificação? Então você precisa entender o que é justificação para que você possa entender o que está sendo dito pelo apóstolo Paulo aqui nesse texto. E a pergunta tem como resposta o seguinte: justificação, ouça bem, é um ato, portanto não é um processo, acontece uma vez só, um ato único, da livre graça de Deus. Então Deus é quem decide realizar isto, sua graça, para com pecadores. Então quem é santo não vai precisar de justificação, porque ele já é santo. Então é para pecadores, no qual, agora veja o que é que Deus faz, graciosamente. Primeiro, Ele perdoa o pecador. Então quando você entende que você é justificado, você precisa entender que você foi o quê? Perdoado. Perdoado de quê, pastor? De todos os pecados, de todas as transgressões, de toda a impiedade, quer aqueles que você tenha cometido no passado, no presente, ou ainda haverá de cometerá. Perdoado. Todos os pecados, sem exceção. Só um pecado para o qual não há perdão, é a blasfêmia contra o Espírito. Todos os outros. Então, pela justificação você é o quê? Perdoado. Um justificado é alguém que tem consciência de que ele foi o quê? Perdoado. A segunda coisa que Deus faz quando nos justifica é que Ele nos aceita. Nós estávamos com um relacionamento quebrado com o Senhor, estávamos distante dEle por causa dos nossos pecados. O profeta Isaías diz isso: os vossos pecados é que faz separação entre vós e o vosso Deus. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da sua ira, mas quando nós fomos justificados, Deus nos aceita de novo, Ele nos recebe, Ele nos acolhe, Ele passa a fazer com que nós integremos a sua família. Então nós somos adotados por Ele, recebemos um nome e somos chamados de filhos, e ainda participamos das promessas de Deus, da sua herança. Deus nos aceita, então Ele perdoa e Ele o quê? Aceita, Ele não rejeita, Ele aceita. E a terceira coisa que Deus faz por meio da justificação é que Ele nos considera justos. Veja só, quando nós somos justificados, nós não somos justos, porque não há um justo, nenhum sequer. Mas nós somos considerados por Deus como justos. Por quê? Porque quando Ele olha para nós, tendo nos perdoado e nos recebido, nos aceitado,
Agora ele olha para nós através de Cristo, o justo. Então nele nós somos recebidos como o quê? Como justos. Daí a expressão, nós somos o quê? Justificados. Então, quando Deus age desse modo, Ele faz com que eu e você experimentemos estas graças. A graça de ser perdoado, a graça de ser aceito por Deus, e o nosso relacionamento restabelecido, e a graça de ser considerado e recebido como justos por Jesus Cristo. E essa dádiva do Senhor em nosso favor, e é importante que você observe isso, não se dá por qualquer mérito nosso. Nossa justificação se dá tão somente por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para salvar pecadores e morreu em nosso lugar. A Bíblia diz: o justo pelos injustos. Foi isso que aconteceu. Então é por causa de Jesus. Então, ao entrar nesse texto, eu preciso ter em mente estas coisas. Por quê? Porque o cerne aqui é que o apóstolo Paulo vai usar o exemplo de Abraão, que biblicamente é chamado de nosso pai na fé, para mostrar que ele também era um pecador, que carecia de justificação, e que isso se deu na vida dele, e que serve de exemplo para nós hoje, assim como se viu para Paulo naquela época, e para os crentes de Roma. Por favor, veja comigo aí, verso de número 23 do capítulo 4, quando ele diz assim, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, ou seja, isso está escrito não somente por causa de Abraão, mas ele diz, mas também por nossa causa. Está vendo aí, verso 24? Posto que a nós igualmente nos será imputado a saber. Então a mesma imputação da justiça que ele teve, nós também. Então o que você vai ver aqui sobre Abraão deve ser a realidade na vida de todos nós. Então não é à toa que o apóstolo Paulo toma esse exemplo, pegando esse ícone da fé judaica, a saber, Abraão. Então ele vai dizer, olha, vocês não têm Abraão em grande conta, ele não é o nosso pai na fé, pois olhe para a vida dele que você vai ver o exemplo de alguém que foi justificado. Então esse texto vai mostrar para mim e para você a bem-aventurança da justificação por meio do exemplo de Abraão, o nosso pai na fé. Você vai olhar para esse exemplo e vai ver o que Deus fez na vida dele, o que nós temos que aprender acerca disto e como isso conta para nós hoje também, que carecemos dessa justificação. Lembra do que é da justificação? Deus nos perdoa, Deus nos aceita e Deus nos considera o quê? Justos. Nos perdoa, nos aceita e nos considera o quê? Justos. Então, como é que foi com Abraão? Primeira coisa que Paulo vai mostrar está aí dos versos número 1 a 8, que é o seguinte: em que consiste esta bem-aventurança? A bem-aventurança de ser justificado. Em que consiste? O que é isso? E aí eu queria que você voltasse seus olhos para os versos número 1 a 8 e acompanhasse comigo. Diz assim, veja que ele começa dizendo: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo o quê? A carne. Segundo a carne, porque lembra que Paulo era judeu, então ele está falando que há uma descendência genealógica aqui estabelecida. Então ele está dizendo, o que foi que Abraão alcançou, que o fez diferir de todos os demais? O que foi que ele alcançou? O que ele recebeu? Por que a vida dele mudou? Então, o ponto é, em que consiste esta bem-aventurança de ser justificado? Aí ele prossegue, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de quem? De Deus. Então ele está dizendo, peraí, então Abraão foi justificado, mas ele foi justificado por obras? Ele foi perdoado, ele foi aceito, ele foi considerado justo pelo que ele fez?
Será que foi por isso? Será que Deus aceitou Abraão, perdoou Abraão e considerou Abraão um justo pelo que ele fez? E aí eu quero lhe dar um exemplo. Imagine que aqui na minha mão tivesse uma folha em branco. Ok? Representando essa pureza. E eu sou um pecador. E eu quisesse dobrar essa folha e pegasse essa folha só com a ponta dos dedos. Na hora que eu pego essa folha com a ponta dos dedos, eu que sou pecador, no momento que eu peguei nessa folha, o que já aconteceu com ela? A contaminei. Então, ainda que eu use toda a minha destreza para dobrar e fazer uma arte com essa folha, e quem sabe até desdobrar o papel e tentar desamassar, o fato de eu ter tocado já contaminou. Então, por melhor que tenha sido a intenção de Abraão ou de qualquer um de nós, para se apresentar diante de Deus, qualquer coisa que ele viesse a fazer, ou nós, já estaria naturalmente marcada pelo pecado. E Deus não aceita relacionamento com pecadores. Então, não foi pelo que Abraão fez. Então, mais uma vez fica a pergunta: em que consiste essa bem-aventurança? Porque não foi por obras de Abraão. Aí você vai ter o texto, verso 3. Pois que diz a Escritura? Então Paulo faz com que os crentes olhem para a Bíblia. Que diz a Escritura? Aí ele fala: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado o quê? Para o quê? Justiça. Abra sua Bíblia aí, por favor, rapidinho, em Gênesis capítulo 15. E eu quero lhe mostrar uma coisa aqui importantíssima. Observe bem. Em Gênesis capítulo 15, tem duas coisas importantes aqui acontecendo. A primeira delas, e o título aí já te ajuda, do verso número 1 a 11, Deus faz uma promessa a Abraão de um filho. Só que Abraão já era o quê? Velho. E a mulher? Velha. Então Deus está prometendo algo que humanamente era o quê? Impossível. Impossível. Então veja comigo aí, por favor. Verso 3. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Aqui Damasceno, o Damasceno Eliezer, não é? Aí respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua o quê? Então ele está dizendo: olhe para o céu, Abraão, conte as estrelas. Consegue contar? Não, assim será a sua posteridade, numerosa, incontável. Aí logo em seguida, no verso 6, nós temos: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado o quê? Mas tinha um problema, ele não tinha filho. Como é que ia ser isso? Então ele creu naquilo que Deus lhe prometera, o que ele não estava vendo. O que é fé? Das coisas, a convicção. Exatamente. Então ele creu. Mas não para por aí. Veja que esse é o primeiro ponto, tá? Verso 12, você tem um segundo evento nesse Gênesis 15, importantíssimo. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Ele está aqui falando do êxodo, o período que o povo ficou no Egito, tá? E a libertação que Deus promoveria. Verso 15: e tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Ele mandou sacrificar um animal e dividir as bandas desse animal, um lado para o outro. E aquilo era uma forma de registrar uma relação pactual. Mas quando isso acontecia,
as duas partes pactuantes tinham que passar por entre os animais. Mas acontece algo interessante aqui. Observe, verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis o fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e quem? E o jebuseu. Quem que passou por entre as partes? Somente Deus. Então ele está dizendo o seguinte: eu garanto o que eu prometo. Não é por causa do que você faz, é por causa do que eu fiz. Eu estou prometendo por mim mesmo que eu vou cumprir esta promessa de te dar uma descendência e te dar uma terra. Tanto é que neste momento Abraão caiu em pesado sono. Então ele não teve aqui o ato de ser sonâmbulo, não. É para mostrar que esta graça que vem do Senhor não haveria de ser por qualquer obra humana. Por isso que lá em Romanos 4, veja lá 3, pergunta: o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi o quê? Imputado. Então, que bem-aventurança é essa? Primeiro, é algo que vem de Deus e não depende do que faz o quê? O homem. Mas vamos seguir, por favor. Volte lá para Romanos novamente, para você perceber esta bem-aventurança. Verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como quê? Então, se fosse justificação por obras, Abraão não teria dívida nenhuma com Deus, porque ele trabalhou e tem que ganhar. Mas isso não é por obras, não é pelas obras de Abraão, assim como não são pelas nossas. É graça de Deus. Lembra que quem passou no meio dos animais foi quem? Somente o Senhor. Seguindo, verso 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como quê? Então a única coisa que foi requerida de Abraão foi o quê? Fé. Você precisa crer que alguém trabalhou por você para você receber o benefício. Quem trabalhou? Cristo tem uma expressão no Evangelho que diz assim: meu pai trabalha até agora. E eu o quê? E eu também. Então, quem trabalhou para que nós fôssemos perdoados, aceitos e considerados justos diante de Deus, não fui eu. Porque o meu trabalho só foi o trabalho de fazer o que era errado. Em outras palavras, o meu trabalho foi dar trabalho para Deus, por causa dos meus pecados. Então o filho dele veio e trabalhou em meu lugar, para que o mérito do trabalho dele, perfeito, fosse contado em meu favor. Pelo quê? Pela fé. Aí você diz: ah, pastor, então agora eu descobri. Ele não trabalhou, mas ele teve fé. A fé foi de Abraão. Eu disse sim e não. Sim, porque foi ele que exerceu, e não pelo que está em Efésios 2. Abra sua Bíblia aí, por favor. Efésios 2. Por favor, veja comigo. Efésios 2. 8. Então lembra bem, ó. Ele trabalhou, Abraão? Não, ele deu foi muito trabalho, pecou. Quem trabalhou por ele? Aquele que haveria de vir, Cristo. Mas ele precisava crer, verdade. A sua fé lhe foi imputada, visto que ele creu. Então a fé foi dele, ele exerceu, mas a fé não vem dele. A fé salvadora é um dom de Deus. Agora leiam juntos aí Efésios 2:8, todos juntos. O que é dito? Porque pela graça... não de obras,
para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Então a fé que você tem para crer em Deus é porque você é o portador dessa fé e aquele em quem foi originada esta fé? Não. Até a fé para você crer é um presente de Deus. Então, em que consiste essa bem-aventurança? É você receber um presente de Deus, que você não trabalhou para receber, e até a recepção desse presente é por algo que você não tem em você mesmo, e Deus que te deu. E aí fica a pergunta, mas o que é isto? Agora vamos voltar lá para Romanos, por favor. Verso de número 6. E é assim também que Davi declara, agora veja, a bem-aventurança, ser bem-aventurado o homem a quem Deus o quê? Então a bem-aventurança, a bênção, é Deus dizer para você, você está justificado. Essa é a bênção. E aí Davi prossegue, segundo Paulo, dizendo o seguinte, declara ser bem-aventurado o homem a que Deus atribui justiça, independente de quais obras? As minhas. Pastor, mas eu pequei. Tristemente, meu filho, o pecado é algo horrível, é uma transgressão da lei de Deus, acaba com a sua vida, mas a despeito do seu pecado, Deus decidiu ser gracioso com você e atribuir a você justiça, e declarar que você é um justificado, portanto está perdoado, aceito e tomado como justo diante de Deus, não pelo que você fez, mas porque você creu naquele que justifica, e creu com a fé que é um dom de Deus. Mas não para por aí. Olha a outra bênção que está aí, Versos 7 e 8. Aqui ele está citando o texto de Salmo 32. Lembra do Salmo 32? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus o quê? Constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em... Ah, Senhor, que pecado horrível, que triste condição, Senhor, como faço para me livrar disso? Aí Deus vem e diz, eu vou justificar você, eu vou declarar que você está perdoado, eu vou aceitar você, meu filho, e vou dizer que você é um justificado por causa de Jesus. E aí o que é que ele diz? Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são o quê? Cobertos. Essa é a bênção que Abraão experimentou, que Davi experimentou e que esses irmãos em Roma estavam experimentando, que você hoje pode experimentar por meio de Jesus Cristo. E ele prossegue, diz mais uma vez, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais, olha essa expressão maravilhosa, jamais imputará pecado. Lembra que eu falei agora há pouco, eu disse, olha, quando Deus declarou você justificado, Ele perdoou seus pecados do passado, do presente e do quê? Então jamais Ele vai te ver a parte de Jesus. Então todas as vezes que Deus olhar para você, e essa foi a bem-aventurança, Ele vai olhar para você através da cruz de Cristo, e Ele vai dizer, você é meu filho. Quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado, irmãos, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu como em forma de pomba, lembra disso? E ouvi-se uma voz do céu. O que é que a voz dizia? Este é o meu filho amado,
em quem me comprazo. Essa foi a primeira fala. Aí ele ouvia depois na transfiguração. Esse é o meu filho amado em quem o quê? Me comprazo. Sabe o que isso quer dizer? Que no dia que você foi declarado justificado, a partir desse momento, Deus vai olhar para você através do único filho no qual Ele tem prazer. Quem é? Jesus. Então imaginemos aqui, ó. Eu estou aqui, pecador, todo enlameado, pequei, estou sofrendo por causa disso. Deus olha do céu para mim através de Jesus, e quando Ele me olha, me contempla, Ele não me vê diretamente, porque se isso acontecesse, eu seria o quê? Consumido. Ele me vê através de Jesus. Então Ele corrige as minhas imperfeições, por meio de quem? De Jesus. Você foi o quê? Justificado. Isso é uma bem-aventurança. Abraão experimentou isso. Os crentes de Roma deveriam experimentar isso. E a pergunta que eu faço para você hoje é essa: você também experimentou isso? A sua consciência está tranquila? Em paz? Não porque você peca, eu peco e está perdoado. Não, não é isso não. É a compreensão mais plena e profunda, que a despeito da sua pecaminosidade, da sujidade do seu pecado, das mazelas que você cometeu na sua vida, dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, das suas omissões. Quando essas todas se constituíram transgressão a Deus e afastou você mais de Deus ainda, Ele te aproximou por causa de Jesus. Você crê nisso? Por isso que não é por obras, é pelo quê? Pela fé. Você crê nisso? Aí vem a segunda pergunta do texto. Essa é a bem-aventurança, ser justificado, como Abraão foi, perdoado, aceito, declarado, justificado diante de Deus. Agora, sobre quem vem? Aí eu quero que você preste atenção. Lemos agora Gênesis 15, não foi? Deus fez a promessa para Abraão. Em Gênesis 17 você tem a circuncisão. Ok? Gênesis 15 é a promessa, 17 é a circuncisão. Quando Deus fez a promessa para Abraão, Abraão era circuncidado ou não? Você vai seguir a sequência lógica do texto. Não. Então a bem-aventurança veio sobre Abraão quando ele não tinha sido o quê? Então não é a circuncisão o fator determinante, mas a fé. Então vamos agora observar, por favor, o verso 9 de Romanos 4. Vem, pois, esta bem-aventurança. Qual a bem-aventurança? Da justificação pela fé. Exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Por que essa pergunta é importante? Porque em Roma você tinha crentes judeus circuncidados e crentes gentios que não tinham sido circuncidados. Então era possível que entre eles dissesse o seguinte: ah não, a justificação, meu filho, é só para quem foi circuncidado. Você que não foi, não tem justificação para você não. Em outras palavras, não tem perdão, não tem solução. Aí Paulo levanta essa questão. Essa bem-aventurança, que é uma expressão da graça de Deus, é só para judeu circuncidado? Não. E ele vai explicar isso. Então acompanhe comigo a leitura. Verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Lembra que eu falei para vocês? Gênesis 15, ele foi justificado. Gênesis 17 surgiu a circuncisão. Então foi antes da circuncisão. Então não é só para quem é circuncidado, porque Abraão foi antes. Aí ele diz: não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Então a circuncisão veio para testificar
aquilo que Deus já tinha feito, e não para garantir. E ele prossegue: para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que ele fosse imputado ao quê? E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser o quê? Circuncidado. Irmãos, sabe qual é o ponto aqui? Eu vou usar a expressão, ouça bem, tá? Com atenção. A universalidade da graça. Agora, não confunda universalidade com universalismo. Eu não estou dizendo que a salvação vai ser de todos. O que eu estou dizendo é que ela é oferecida a todos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então o que Paulo está dizendo? Você sabe o seguinte aqui, pastor, quem é que pode receber essa bênção de ser perdoado por Deus, de ser aceito por Deus e de ser, conforme os nossos termos confessionais aí, declarados, considerados justos? Quem é que pode receber isso? É só crente presbiteriano? É só assembleano, irmão? É só batista? Não! Todos aqueles que, tendo ouvido o evangelho da salvação, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, todos aqueles que creem que são perdoados não por suas próprias obras, mas pela obra magnífica, poderosa, suficiente do Senhor Jesus Cristo. Então, se você crê, pela fé que Deus lhe deu, você é um bem-aventurado. Então não é só para quem é circunciso, ou só para quem é incircunciso. É para todo o que quer, porque Abraão não é pai da circuncisão, ele é pai de quê? Da fé. Então o que você tem que perguntar nesse momento? Senhor, eu creio que o que Cristo fez na cruz foi em meu benefício. Então o ponto é esse. Você crê? Amém. Eu creio. Olha como eu creio. Porque se dependesse das minhas obras, eu teria? Não. Mas eu olho sempre para a cruz de Cristo e creio no que Ele fez por mim, para me perdoar, para me aceitar e para me declarar considerando-me justo por Jesus Cristo. Entendeu? Então a bem-aventurança é qual? Ser justificado. Para quem é? Todo que crê. Sem distinção. Pastor, o rico e o pobre, se crê, não tem problema. O douto e o indouto, não tem problema. O branco, o negro, não tem problema. Homem, mulher, não tem problema. Adulto, criança, não tem problema. Qual é o ponto? Crê. Você crê. Se crês, serás o quê? Salvo. Você crê. Agora presta bem atenção nisso que eu vou dizer, antes de passar para o seguinte. Quando eu creio, eu descanso. Eu repouso. Eu confio. Então é muito fácil você dizer assim, eu creio. Depois também tanta pressão do pastor, né? Você crê. Mas a grande aferição que você vai fazer é, eu descanso na justiça de Deus Cristo. Eu confio em Jesus para a minha salvação. Essa é a questão.
Entenderam? Então qual é a bem-aventurança? Ser justificado. Para quem é? Todo que crê. Terceira e última coisa, preste bem atenção nessa. Agora, a partir do verso de número 13 até o verso de número 24, o apóstolo Paulo vai falar de uma outra questão muito importante. Qual é o instrumento de Deus para eu me apropriar dessa bem-aventurança? Então, qual é a bem-aventurança? A justificação. Para quem é? Todo mundo que crê. É para todo mundo assim? Não, porque crê. Agora, como é que eu me aproprio disso? Qual é o instrumento que Deus usa para me comunicar isto? Tá? Então vamos pensar aqui numa figura que eu acho que pode te ajudar. Imagina aqui uma torneira e aqui um balde. A água sai daqui da torneira para o balde. O ducto através do qual essa água vai passar para chegar até o balde é o cano. Ok? É o meio. Então, qual é o meio em que esta graça de Deus chega a mim? É o que Paulo vai explicar agora. É a fé. Vamos ver o verso 13? Por favor. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Ouça bem, eu vou destacar toda vez que a palavra fé ou associada a ela estiver presente, para você ver a ênfase disso no texto, tá bom? Então vamos lá. 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão esperando, aqui o relato de fé. Então ele esperou por quê? Porque ele creu contra a esperança, fé. Abraão esperando, quem tem fé espera, viu? Só um parênteses aqui. Quem tem fé o quê? Em Deus. Por isso que peca quem é precipitado. Não sabe esperar em Deus, faz bobagem. Se muda na hora errada, troca de trabalho na hora errada, faz o que não devia, descasa errado. Não esperou, faz besteira. Espere em Deus. Espera. Esperei confiantemente no Senhor. E ele o quê? Não quer esperar, se afoba. Fecha parênteses. Vamos lá. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, digo, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já ele 100 anos e a idade avançada de Sara, não o quê? Quem tem fé duvida? A fé é a certeza. Não duvidou. Por incredulidade, então Abraão não era um incrédulo, da promessa de Deus, mas se fortaleceu, dando glória o quê? A verdadeira fé lhe fortalece. Não lhe enfraquece, ela o quê? Lhe fortalece. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o quê? Prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber. A nós que
naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa o quê? Presta atenção aqui em mim agora. Quando Paulo estava usando aqui a questão da fé, preste bem atenção nisso, ele não está falando de fé na fé. Eu sempre cito essa música, mas vocês vão se acostumar comigo. Anda com fé eu vou, que a fé é o quê? Não é fé na fé. Ah, eu tenho fé no presidente, eu tenho fé no governador, eu tenho fé no pastor. Não, meu filho. Você deve crer que a gente tem uma relação pactual, de sinceridade, de verdade, a gente tem que andar assim, porque Deus ordena, mas a minha fé e a sua fé tem que estar posta no Senhor. E na sua palavra. Então, quando Abraão está sendo aqui provado na sua fé, ele está sendo provado na fé, na promessa de Deus, que Deus fez a ele. E aí eu acho que está um grande problema na nossa vida cristã, pelo menos de muitos, é que vocês andam crendo naquilo que Deus nunca disse. E basta uma meia hora de conversa, uma conversa sincera, verdadeira, para a gente descobrir que tem muita gente aí botando fé e que Deus nunca disse para botar fé. Então vamos aqui, alguns exemplos. Tenham paciência. Primeiro, a Bíblia promete que a sua vida será livre de sofrimentos? Sim ou não? Mas você acha que tem gente que crê nisso? Ah, já tem muito. Mas quem fez você crer nisso? Não foi Deus. Porque Ele diz em sua palavra, nesse mundo tereis... E por que você não creu nisso? Não creu nisso, preferiu crer que não vai ter aflição? Tanto é que quando vem a aflição, você não aceita. Que fé é essa? Não é em Deus, em sua palavra. Porque se for em Deus, você vai entender a dificuldade. Eu estou dizendo que passar por aflição é bom? Não. Estou dizendo que é uma realidade da fé. E essa realidade ela é calcada em Deus e em sua palavra. Então pare de crer em coisas que Deus nunca falou. Volte-se para a Bíblia, leia, medite e descubra o que de fato Deus disse. Pastor, quando eu casar, o meu casamento vai ser uma bênção. Amém, irmão. Nós não teremos dificuldades. Pastor, nós vamos feito um para o outro, pastor. Oh, glória a Deus, irmão. Oh, promessa abandonada. Se você acha que dois pecadores unidos, dentro da mesma casa, 24 horas, dormindo e acordando junto, não vai ter problema? Que ilusão é esta? Deus não lhe prometeu isso, não. Agora, uma coisa Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou estar com você no meio das dificuldades. Eu estarei com os ouvidos atentos a você. Clame a mim. Busque a minha presença. Medite na minha palavra, porque ela te fortalecerá pela ação do Espírito. Ele prometeu isto. E Ele faz isto. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que Abraão se apropriou disso pelo quê? Pela fé. Agora, foi fé em qualquer coisa? Não. Aí eu quero afunilar aqui um pouquinho mais. Veja aí, por favor, verso 24 e 25. Em que nós devemos crer para sermos justificados? Ou seja, perdoado, aceito e declarado justo. Crê em quê? Leiam juntos aí versos 24 e 25. O que é dito? Isto. Para a nossa...
Então, o objeto da nossa fé para sermos justificados é Deus e a obra maravilhosa de Cristo, que foi entregue por causa dos meus o quê? Pecado, da minha injustiça, mas ressuscitou para nós o quê? Aí eu pergunto para você, você crê, preste bem atenção nisso, que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar por causa do seu pecado, do meu pecado? Você crê nisso? Você, quando olha para a cruz de Cristo, você crê que Cristo foi preso naquela cruz, que ele foi condenado injustamente e que ele foi morto por causa do seu pecado? Você crê nisso? Você crê que foi por sua causa que Cristo foi morto? Não estou ouvindo, não. Sim. Amém. Então você foi o culpado. Sim? Sim. Amém. Agora você crê que esse mesmo Cristo que foi entregue por você naquela cruz, que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, isso quer dizer que Deus aceitou a obra dele, tanto é que ele foi ressuscitado, e esta obra de Cristo conta em seu favor para lhe perdoar? Sim ou não? Sim. Amém. Então você é filho de Abraão, não pelas obras, não pelo sangue, mas pelo quê? Porque Abraão creu naquele que haveria de vir para morrer por ele, a fim de resgatá-lo. Essa é a mesma fé que você tem hoje, e que vai fazer com que você sinta-se um salvo por Cristo Jesus, perdoado, aceito, amado por Deus, e declarado o quê? Justo. Justo. Ninguém vai poder mais olhar com um dedo em riste na sua cara e dizer assim, pecador. Você vai dizer, eu sou mesmo, mas eu sou um pecador justificado pela graça de Deus. Deus me aceitou, Deus me perdoou, e Deus me declarou justo, não pelo que eu tenha feito, porque se dependesse de mim, de fato você estava certo, mas há um justo, que deu a sua vida por mim, que morreu e ressuscitou, para a minha justificação. Você crê nisso? Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Por que tem gente que cobra por isso? Se é graça. Não é pago. É graça. É graça de Deus. Que lições você pode tirar para a sua vida disso? Primeira delas, lembre bem, você precisa de uma bênção. Qual é a bênção? Ser justificado, que quer dizer o quê? Ser perdoado, ser aceito e ser declarado justo. Você precisa disso. Você precisa de roupa nova, um peeling, um carro novo. Precisa? Casa nova, talvez você precise dessas coisas assim, mas a sua maior necessidade é ser o quê? Justificado. Porque não adianta você ter todas essas coisas e não ser o quê? Perdoado, aceito e declarado justo. Você vai com o seu peeling. O inferno. Todo esticadinho. O inferno. Eu fui pregar em Feira de Santana e fiz uma aplicação dessa. Quando eu desci, a irmã disse, pastor, o senhor acabou de acabar com meu marido. Eu disse, por quê? Ele é cirurgião plástico. Eu não sou contra a plástica não, tá, irmã? Irmão, eu estou falando dessa pessoa que vive em função disso.
esquecendo que a sua maior necessidade é espiritual, não é carnal. É isso que eu estou falando. Sua maior necessidade não é ter coisas, é ser nova criatura em Jesus Cristo. Entendeu? E para isso acontecer, você tem que ser justificado pelo Senhor. Então você é justificado? Amém. Você é um bem-aventurado. Você é um homem feliz, uma mulher feliz. Você é bem-aventurado. Foi perdoado. Você está em comunhão com Deus por causa de Jesus Cristo. Você sabe o valor disso. Agora lembre, ó. É por obras suas? É a obra de quem? Cristo. Pela fé, eu creio naquilo que Cristo fez. Sola fide, solus Cristo, sola gratia, sola Escritura, somente a Deus o quê? Então quando você entende que você é um justificado, você glorifica quem? Tem espaço para orgulho? Eu sou melhor do que você. Não, todos nós estávamos perdidos. E todos nós fomos alvo da mesma graça. Então não tem melhor, não tem pior. Todos carecem da glória de Deus. E quem crê veio do mesmo balaio da perdição. E fomos elevados à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, não é por minha obra. É pela obra de Cristo que nós recebemos pela fé. Que não vem de nós, é o quê? Dom de Deus. Quero finalizar dizendo o seguinte: vá hoje para casa, se você é um bem-aventurado, feliz, certo? Vá como para casa hoje? Feliz, vá alegre. Pastor, mas amanhã eu tenho uma conta. Amém. Trabalhe, peça graça a Deus, você vai pagar. É assim. Mas você vai pagar com a consciência de que você é o quê? Salvo, justificado, perdoado. Não faz bem, não? Você é leve, Deus vai cuidar de você. Pastor, amanhã eu tenho uma cirurgia, né, irmã Glória? Como é que você vai para a cirurgia? Alegre, porque é salva. Nós estamos com o nosso irmão internado lá na UTI. Como é que deve ser a nossa convicção com relação a ele? Estamos tristes pelo seu estado, mas alegre porque ele é um justificado, é um servo do Senhor. Então a nossa percepção de realidade muda quando nós sabemos que fomos justificados pelo Senhor. Vá alegre para casa. Tá? Outra coisa. Agora, se você está aqui hoje e não é, aí eu vou dizer o inverso para você. Vá como? Vá triste. Comece a se preocupar. Porque não vai dar certo assim. Porque não está certo. Mas tem solução para você. Creia em Jesus. A sua única e verdadeira o quê? Esperança. Então as coisas não estão perdidas. Enquanto você está vivo, você ainda tem o quê? Esperança. Você pode ficar alegre como nós também. Se você crê em Jesus, que nos justifica. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e que te abençoe. Amém. Bênção, não é?